Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre compostos químicos e as suas funções terapêuticas. Tá? E mostrar também por que é importante entender só um pouquinho do que são os compostos químicos que fazem parte dos óleos essenciais. E eles são os responsáveis por desencadear todos os efeitos terapêuticos, todas as cascatas metabólicas, tudo que faz com que esses óleos essenciais sejam terapêuticos e que tenham funções biológicas. Bom, vou me apresentar novamente para quem não estava ontem. Meu nome é Carolina Galvão Sarzedas, eu sou bióloga há 19 anos, eu tenho mestrado e doutorado em bioquímica, eu tenho um pós-doutorado em química de produtos naturais e eu também sou aromaterapeuta. Tá? Então, eu atuo como professora de graduação e pós-graduação em diversas áreas das ciências da saúde e também atuo como aromaterapeuta. Bom, todo mundo aqui que já usou, ou que pretende usar, ou que trabalha com óleos essenciais, sabe que os óleos essenciais são extraídos de plantas, né, de diversas partes das plantas. E que esses óleos essenciais, eles contêm componentes que são ativos e que têm propriedades terapêuticas. Então, a gente sabe que todos os óleos essenciais, ou a maior parte deles, tem uma quantidade muito grande de funções. Nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem um óleo que serve como antifúngico, como antibacteriano, como antiparasitário e também estimulante. E isso acontece por quê? Porque cada óleo ele é único, mas ele tem cheiros e tem características específicas. E essa especificidade desses óleos essenciais se deve aos seus compostos químicos e aos seus princípios ativos, que muitas vezes podem beirar dezenas, centenas. Tem óleos essenciais que chegam a ter 300 compostos químicos. Então, você imagina a sinergia que não existe dentro, e a potência, né, que não existe dentro de um óleo essencial com 300 componentes. E é esse conjunto de compostos que dá as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Então, para deixar claro, é o conjunto dos compostos, não é um componente sozinho. Muitas vezes, quando a gente fala do tipo, a lavanda tem linalol, porque muitas vezes são os componentes que a gente chama de majoritários, que alcançam 40%, 50%, até 85% daquele óleo essencial. Mas isso não significa que aquele composto que tem sua concentração em mais ou menos 0,1% não tenha um papel essencial, crucial, para a ação terapêutica daquele óleo. Então, é esse conjunto de todos os compostos, tanto os majoritários como os minoritários, quanto aqueles que só têm um pequeno traço dentro do óleo, todo esse conjunto é que vai conferir as propriedades terapêuticas desse óleo essencial. E por isso que é tão difícil, às vezes, estudar os óleos essenciais e suas ações, porque eles funcionam como um todo, né? Eles não funcionam como parte. Se a gente isolar cada um desses compostos, eles não vão ter a mesma ação terapêutica do que essa sinergia perfeita que é extraído diretamente da planta. Bom, os óleos essenciais, eles podem ser anti-infecciosos, então, quer dizer, eles destroem bactérias, parasitas, fungos, muitos têm ação antisséptica, antiviral, alguns são analgésicos, antihemorrágicos, cicatrizantes, digestivos, podem regular a imunidade e a produção de nossos hormônios, muitos dissolvem depósitos de gordura, ajudando até no metabolismo hepático, outros ainda fortalecem os vasos sanguíneos. Então, é bem ampla, são amplas as categorias onde as ações terapêuticas se enquadram. E, inclusive, existem óleos essenciais que têm mais de uma, têm até várias funções terapêuticas. E isso se deve ao conjunto dos seus compostos químicos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ação de alguns deles, para vocês devem reconhecer alguns nomes, ou quem não conhece vai começar a conhecer agora. Então, quando a gente diz que um óleo essencial ele tem a ação antimicrobiana, é porque ele tem a capacidade de danificar a membrana celular da bactéria.
a membrana que envolve a bactéria. E isso acaba com o quê? Você acaba rompendo essa membrana e ela acaba entrando em colapso. Com isso, você tem a morte da bactéria. E nós temos aqui vários compostos químicos que podem fazer essa atividade, como, por exemplo, o terpineno 4, o terpinenol da melaleuca, o timol do tomilho, o carbacrol do orégano, eugenol do cravo e da canela. E são nomes de compostos químicos que a gente vai ver mais vezes ao longo dessa apresentação. E a gente vai percebendo essa característica de alguns óleos essenciais de terem mais de uma função terapêutica. E outra, quando a gente quer potencializar essa ação, por exemplo, antimicrobiana, o que a gente faz? A gente combina óleos diferentes que tenham compostos diferentes. Então, cada um vai agir de uma maneira nessa bactéria, nesse parasita, e vai acabar com que potencialize a ação desse óleo essencial. Então, outros óleos, eles têm ação antiparasitária, e eles podem agir, você vê, em duas frentes diferentes. Então, eu tenho óleos que agem de maneiras diferentes, e a combinação deles faz com que isso potencialize a ação. Então, eu tenho óleos que são parasiticidas, por exemplo, que matam a bactéria porque dissolvem a membrana lipídica da bactéria, e você vê, eles são alguns compostos como aldeídos, fenóis, óxidos terpênicos, ninguém precisa decorar nome nenhum, tá? É só para a gente ter uma ideia da complexidade que é um óleo essencial. Outros óleos, eles podem ser paralisantes. O que isso significa? Que eles paralisam a bactéria, paralisam o metabolismo dela e, com isso, acabam por levar essa bactéria à morte. Você vê que já são outras classes de compostos. São os metiléterfenóis, as cetonas terpênicas. E a gente faz, então, uma combinação de óleos que sejam paralisantes e parasiticidas para potencializar essa ação antiparasitária. Então, a gente tem a canela, o cominho, o tomilho, o orégano, o cravo e a canela da Índia, né? E o cravo da Índia também, o eucalipto, né? Tem toda essa lista aqui, quem quiser pode dar um print, de óleos essenciais que acabam por potencializar essa ação antiparasitária. Outros, que são muito interessantes também, eles têm uma ação solvente contra gorduras e o colesterol. E, principalmente, a gente vê em muitos estudos falando sobre isso, sobre a ação do limoneno. O limoneno, que está presente principalmente nas frutas cítricas, né, nas cascas das frutas cítricas, que são limão, laranja, tangerina, o grapefruit, a bergamota, então a mandarina, né? Então todos esses cítricos, eles têm uma alta concentração de limoneno. Muitos estudos falam do limoneno na produção de dopamina, né, que é aquele neurotransmissor que eu falei ontem, mas também o limoneno, ele tem uma ação solvente sobre as estruturas lipídicas, além de ser também solvente de células adiposas e ajudar na diminuição do colesterol ruim. Então, ele pode ser usado para auxiliar a dissolução de placas ateroscleróticas das artérias, na dissolução de cálculos biliares. Eles conseguem solubilizar essas placas que estão presentes no sangue e também conseguem degradar a gordura do fígado. Então, por isso que os óleos essenciais cítricos, eles são aliados na perda de peso e no suporte, principalmente para pessoas que têm problemas com colesterol ou que têm gordura no fígado, então podem fazer uso, né, desses óleos essenciais que são cítricos para auxiliar nesse caso. Outros têm atividade antioxidante. E o que são antioxidantes? Bom, os radicais livres, eles são moléculas que reagem e atacam outras moléculas. E, no caso, as nossas membranas plasmáticas, a membrana que recobre todas as nossas células, elas são suscetíveis a esse ataque dos radicais livres. Então, o que esse óleo essencial antioxidante vai fazer? Ele possui uma ação antioxidante, ele vai reagir com esses radicais livres e vai fazer com que não haja uma cascata metabólica para atacar essa membrana. Então, essa membrana celular, as membranas das nossas células vão ficar mais saudáveis, porque vão ficar protegidas desses radicais livres.
E olha aqui, novamente, ó, aqueles mesmos óleos que têm ação antibacteriana, também a gente tem ação antioxidante. Então, por isso que muitas vezes a gente vê nos livros ou na descrição dos óleos dizendo: ah, o óleo de orégano, ele é para parasita, ele é para verme, ele é antimicrobiano, ele é antioxidante, ele serve para digestão. Por quê? Porque ele tem um conjunto de óleos essenciais, sendo majoritariamente o carvacrol, que vão auxiliar em todas essas funções. Tá? A gente geralmente coloca o majoritário, mas isso não significa que os outros compostos não sejam extremamente necessários e importantes para toda essa atividade desses óleos essenciais. Bom, ação anti-inflamatória, muitos óleos têm. A gente vai ver aqui, logo abaixo, a quantidade de exemplos que nós temos de ação anti-inflamatória. E o que é uma inflamação? É uma resposta do organismo a diversas espécies, a diversas agressões que o seu organismo está sofrendo. Então, isso acaba gerando um desconforto, como febre, vermelhidão, né? Às vezes um mal-estar físico. Os anti-inflamatórios, os fármacos anti-inflamatórios, eles inibem o desencadeamento desse mecanismo. Né? Eles inibem que haja esse processo, que esse processo inflamatório se instale. Então, em muitos estudos, né, e são muitos mesmo, muitos estudos mostram que os óleos essenciais, eles possuem compostos que são também eficazes para inibir esse processo inflamatório. E a gente tem uma lista grande, então a gente sabe quais são os compostos e sabe também quais são os óleos essenciais que estão relacionados com esses compostos. Tá? Então, nós temos, você vê mais uma vez, ó, a gente tem o cravo, a canela, o eucalipto, as resinas, né, que são ricas em alfa-pineno, né, as resinas elas estão na parte de fora das plantas, e elas também são muito importantes, né? Agem muito como no processo anti-inflamatório. Né? Então, assim, o olíbano, o zimbro, o cipreste, o black spruce, né? O spruce negro, o bento balsâmico. Então, a gente sabendo um pouquinho desses compostos, a gente consegue saber como é que eles vão agir e quais são os óleos essenciais que eu posso usar. Então, se eu sei que o eugenol, ele é um importante anti-inflamatório, às vezes eu não tenho em casa o cravo da Índia, mas eu tenho a canela. Então, eu não preciso usar os dois, né? Porque eu preciso potencializar com compostos diferentes. Eu não preciso usar dois óleos que contenham o mesmo composto. Então, se eu quero uma ação anti-inflamatória, eu posso misturar um intergreen com o olíbano, com o eucalipto, com o gerânio, porque eu vou ter classes diferentes de compostos que vão agir nas células, vão agir na cascata inflamatória para que diminua o processo inflamatório. Então, às vezes, é importante a gente ter uma noção, mesmo que pouca, dos compostos para a gente saber as melhores combinações para potencializar um efeito terapêutico que a gente está buscando. Então, um outro óleo muito interessante né, são os óleos que têm atividade antiespasmódica, que melhoram os espasmos, né, muitas vezes de cólica, intestino, ou que têm atividade vasodilatadora, você vê que dilatam os vasos sanguíneos, e que também, com isso, melhoram a sensação de taquicardia. Então, esses compostos, eles acabam atuando no metabolismo da dilatação dos vasos sanguíneos. Com isso, eles acabam relaxando os vasos, relaxando a musculatura intestinal, eles também acabam diminuindo a contração da musculatura respiratória, né? E com isso diminui o ritmo cardíaco. E claro que tudo isso está relacionado com a redução tanto da enzima acetilcolina quanto da adrenalina, que também diminui o batimento cardíaco. E a gente consegue ver todos esses nomes complicados aqui de óleo, de compostos químicos, mas no fundo a gente acaba tendo o cravo da Índia novamente, o wintergreen novamente, o hortelã, a erva doce. Então a gente passa a ter um outro conjunto de óleos com compostos diferentes e que com a combinação deles vai acabar por potencializar essa ação antiespasmódica, essa ação vasodilatadora e também os processos taquicárdicos.
Bom, uma atividade muito interessante e que tem sido amplamente estudada e continua com grupos de estudo muito grandes em cima disso é a ação dos óleos essenciais como atividade antitumoral cancerígena. Porque se descobriu que vários compostos, eles são capazes de inibir as enzimas que atuam no crescimento das células tumorais. Então, você, quando inibe essas enzimas que causam, que desenvolvem os tumores, você tem o que acaba que, se você tiver um início de tumor, você acaba por desestabilizar e reduzir esse tumor, porque você inibe as enzimas que alimentam aquela rota. Então, esses compostos, eles acabam atuando, protegendo esse organismo de agentes que podem desencadear o desenvolvimento de tumores. Então, são compostos que têm sido amplamente estudados, principalmente, novamente, o limoneno, importantíssimo dos óleos cítricos, e podemos ver do tipo, os óleos essenciais são muito caros. A classe dos cítricos é a classe mais barata, e o Brasil produz enormemente a classe de cítricos. Então, você vê, com óleos simples, com óleos baratos, é possível você combater uma ampla gama, uma gama muito grande de problemas metabólicos, né, de ações antimicrobianas, de ação antiparasitária, né? E, além disso, compostos que têm sido muito estudados são os compostos da melaleuca, das resinas, que são os espruces, o olíbano, o zimbro, todas as cascas das árvores, né, das plantas. Então, eles têm sido muito utilizados. E, ainda assim, o geraniol, que está presente na palma rosa e no gerânio, principalmente em câncer ligado, em câncer femininos, em câncer mamário, câncer uterino, porque a gente vai ver agora, nesse slide, que existem muitos compostos químicos que têm uma ação semelhante ao estrogênio. Então, assim, a bioquímica feminina, né, a parte hormonal feminina, ela é muito peculiar, porque nossos hormônios, nossos estrogênios, os estrógenos, eles são produzidos a partir de precursores andrógenos, que são masculinos. Então, alguns compostos de óleos essenciais têm estruturas químicas que são semelhantes ao estrogênio, isso já foi descoberto. Então, muitos, eles têm, se você comparar a estrutura química do estrogênio, da progesterona e de alguns compostos, você vai ver que as estruturas são muito semelhantes. E, por isso, esses compostos, eles se comportam como estrogênio, são esses que a gente chama de estrogênio-like. Então, com isso, a gente pode usar esses compostos de uma forma terapêutica natural, complementar em caso de desequilíbrio hormonal. E a melhor parte é com diminuição de efeitos colaterais. Então, esses medicamentos, muitas vezes usados para equilibrar essa parte hormonal, acaba estimulando o desenvolvimento de tumores de mama, de endométrio, né, que geralmente estão relacionados com esses hormônios sintéticos. Então, quando a gente usa compostos naturais, a partir de óleos essenciais, a gente evita esses sintomas todos, essas correlações que são geralmente maléficas para a gente, tá? E muitas vezes são efeitos colaterais. Então, já é muito estudado que, por exemplo, a menta espicata, ela tem uma ação anti-androgênica. O que isso significa? Que ela diminui, que ela controla o desenvolvimento, o estímulo do estrogênio. Então, ela auxilia no tratamento de síndrome do ovário policístico. Então, por exemplo, novamente, a erva doce, o gerânio, a sálvia, o capim-limão, o eucalipto, a melissa, o funcho. Então, são óleos que possuem compostos que têm atividade semelhante ao estrogênio, e com isso podem ser usados de maneira combinada para trabalhar a parte feminina. Então, muitas vezes, essas estão até presentes nas flores, muitas vezes o gerânio, o jasmim, a melissa. Então, são plantas muito potentes quando se trata de ação semelhante ao estrogênio, de ajudar na parte feminina. Tá? E agora, até a terapêutica para a doença de Alzheimer tem sido muito estudada através dos óleos essenciais. Por quê?
Muitas vezes, um problema no Alzheimer é o neurotransmissor da acetilcolina, que acaba sendo afetado por pessoas que têm o transtorno, por pessoas que têm essa doença. Então, muitos compostos, eles acabam agindo, atuando na inibição da enzima acetilcolinesterase, que é responsável pela nossa memória recente. E olha, quais são esses óleos? A gente já viu o nome deles, inclusive em slides anteriores. Então, é o alecrim, a lavanda, a sálvia, o alecrim-pimenta. Então, são compostos, são óleos essenciais que possuem compostos que acabam por auxiliar, inclusive, na memória. Né? O alecrim é muito interessante, inclusive, mesmo para quem não tem doença de Alzheimer e nem quer desenvolver, o uso do alecrim é muito interessante, porque ele trabalha a memória recente, ele auxilia muito na memória. Então, para estudar, quem tiver óleo essencial de alecrim, pode inalar uma gotinha ou botar um difusor por perto, que vai melhorar muito o processo de aprendizado. E a ação anestésica e analgésica também são analgésicos tópicos, porque eles acabam inibindo a troca de cátion, né, de outros compostos, de outras cargas nos nossos nervos sensitivos. Então, são óleos que a gente pode usar topicamente e que acabam causando anestesia tópica. Muitos deles são conhecidos, é o hortelã-pimenta, ou mais uma vez o cravo e a canela, que também são anti-inflamatórios, a palma-rosa, a lavanda. Então, se você tem uma dor muito forte, muscular, ou se você tem uma artrose, um reumatismo, alguma coisa desse tipo, usar uma combinação desses óleos vai te trazer uma anestesia tópica, que vai passar para os músculos e que muitas vezes vão ter efeito anti-inflamatório, porque muitos deles também têm efeito anti-inflamatório. Então, nada mais são do que combinações que acabam ajudando na dor tópica e na analgesia e também no anti-inflamatório, que vai acabar diminuindo aquela inflamação e que a longo prazo vai acabar com aquela dor crônica que a pessoa muitas vezes tem. Bom, então, só para finalizar mesmo, eu posso ficar falando aqui de propriedades terapêuticas de óleo essencial o resto do mês, porque as propriedades são inúmeras, são muitas, e algumas são bem conhecidas, outras ainda nem foram descobertas e que ainda estão sendo estudadas. Tem muitos estudos em andamento. Então, falta entender muitos mecanismos de ação, porque o óleo essencial, ele tem dezenas, centenas de componentes. Então, você entender o mecanismo não só do óleo essencial, como de qual composto está fazendo aquele mecanismo, é muito difícil. Então, a gente acaba entendendo que a ação terapêutica, ela não ocorre somente pela química, né? Não é só a química dos óleos essenciais que a gente obtém as respostas, porque é difícil isolar esses compostos e entender. Então, mesmo que a gente trabalhe uma aromaterapia científica e médica, baseada, por exemplo, na bioquímica das plantas, nas rotas metabólicas, na química dos óleos essenciais, nós também somos energia, né? Nós também somos vibração. Então, também existe a aromaterapia que trabalha nossas energias, né? Que trabalha principalmente também nosso emocional, que eu nem comentei aqui, porque é uma infinidade de óleos que trabalham o nosso emocional. E a Érica vai falar um pouquinho sobre isso já na próxima palestra. Então, o que a gente precisa? Cuidar da pessoa como um todo, né? Na sua singularidade. Então, é olhar para a pessoa de uma maneira holística, de uma maneira completa, para poder tratar essa doença, tratar essa saúde da pessoa como um todo. Por quê? Porque a aromaterapia, ela é capaz de conectar o corpo, a mente e o espírito, e pode tratar os três de uma vez só, porque a gente consegue ver que tem óleos que conseguem agir nessas três vertentes de uma vez só, ok? Agradeço imensamente mais uma vez a paciência, peço desculpas de novo pelo atraso, tá bom? Mas agradeço muito a atenção de todos vocês.